E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, este é o mestre do terror. E bem-vindos a outro vídeo falando de Disney nesse canal. Muita gente, principalmente este que vos fala, achou que esses momentos de ficar falando de quadrinho Disney nesse canal nunca aconteceriam. Ou seriam bem raros. Mas está havendo uma retomada do meu interesse pelos quadrinhos Disney ultimamente. Na verdade, eu diria que não é uma retomada. Eu diria que é finalmente um interesse despertado. Nunca fui fã dos quadrinhos Disney quando era moleque, digo isso reiteradamente aqui. Recentemente decidi dar uma chance para esses quadrinhos aqui. Quadrinhos da Culturama. Acabei comprando alguma coisa, até defasados são, né? Quadrinhos meio antigos, já eram meio antigos da Culturama quando eu comprei. E acabei gostando do tratamento, da pegada da Culturama. Pelo menos e principalmente na parte gráfica dos quadrinhos. Só que daí surgiu uma questão. Primeiro que a Culturama parece ter problemas para atender o mercado. É difícil encontrar quadrinho da Culturama a não ser na internet. Aí alguém vai dizer, mas quase tudo se compra pela internet. Beleza, mas até na internet você não encontra os quadrinhos da maneira como esperaria. A distribuição é bagunçada. O quadrinho parece que vende mesmo em loja de departamento. E o que eu curti no quadrinho da Culturama, além do tratamento gráfico, que eu achei muito legal, né, da qualidade do papel e tudo, é essa pegada com muitas histórias inéditas, né? Pelo menos muitas delas me parecem inéditas no Brasil, né? O material italiano. Só que eu acabei descobrindo? Primeiro, que nem tudo é assim tão inédito no material que a Culturama tem trazido, né? Segundo, essa má distribuição, essa falta de periodicidade, vamos dizer assim, essa falta de sequência para encontrar material da Culturama atrapalha bastante. E embora eu tenha gostado, eu tenha tido um interesse despertado nesse material, eu acabei me dando conta que não me trazia de verdade aquela sensação de nostalgia, porque eu cresci vendo o quadrinho Disney da Abril. E a Abril a gente sabe, né? A gente sempre soube, a Abril era malandrona, a Abril fazia mil e uma falcatrua, mil e um cambalacho ali, né? Já comentei aqui num vídeo sobre as questões, por exemplo, do Zé Carioca, que como não tinha muita história do Zé Carioca e eles queriam publicar um quadrinho do Zé Carioca, o que eles faziam? Pegavam histórias de outros personagens Disney, tiravam o personagem, colocavam o Zé Carioca no lugar e publicavam como histórias do Zé. Então, né, a gente sabe que tinha muita falcatruagem assim, mas foi aquele quadrinho Disney que eu acabei tendo contato e que eu reneguei, que eu não quis na época, que eu não gostava. Isso me motivou a ter um novo interesse em quadrinho Disney da Abril, né, porque ali reside a minha nostalgia. Foi tanto que eu comecei a colecionar o Almanac Disney, é uma coleção que eu comecei recentemente, tem vídeo aí no canal falando do início da minha coleção. Mas claro, tendo oportunidade, por que não, eu não vou deixar de ler o material da Culturama quando eu encontrar ele a um preço que vale a pena. Esse material aqui, por exemplo, eu comprei a um preço tremendamente acessível numa lojinha de departamentos, né? É bem isso. E vou começar a falar mais frequentemente de material da Disney, até porque é como adentrar um universo inexplorado. Eu dediquei anos e anos da minha vida de leitor aos quadrinhos da Marvel, aos quadrinhos da DC, aos quadrinhos de uma ou outra editora menor que aparecia, a quadrinhos de terror e faroeste.
e sempre me mantive afastado do material da Disney. E hoje em dia eu me dei conta que eu não sei nada do material da Disney. E que há todo um universo rico envolvendo esse material. Há toda uma continuidade, há toda uma questão. Estou lendo alguns quadrinhos que, né, trazem coisas que para mim são novas. E essa sensação da novidade misturada com a nostalgia é muito legal. É gostoso demais você tá com um quadrinho que ao mesmo tempo que é antigo, que veio da sua infância, tá te trazendo um material que você não conhece. Isso na minha vida no momento, basicamente, só o quadrinho Disney pode me dar, porque é o quadrinho que eu releguei. Mas hoje não é um quadrinho assim tão nostálgico, porque como eu disse, nós vamos falar das edições da Culturama, nós vamos falar dessas revistinhas aqui, a Aventuras Disney. Eu não me recordo, talvez eu tenha mais alguma coisa, porque eu tenho algumas revistas da Culturama que eu fiz aquisição que eu ainda não li, e talvez entre elas tenha mais alguma Aventuras Disney, mas como eu não li e eu não costumo fazer vídeo, a não ser o vídeo de aquisição, eu não costumo fazer nenhum vídeo falando de material que eu não li, então eu decidi falar das que eu já li. E eu tenho aqui a Aventuras Disney número 5, com uma capa muito legal. A Aventuras Disney número 8, não estão sequenciadas, óbvio. Aventuras Disney número 10 e a Aventuras Disney número 12, né? Todas, óbvio, da Culturama. Eu decidi que quando eu fizer vídeos do material da Disney, principalmente porque com certeza vai aparecer muita coisa do Almanac, que são muitas histórias reunidas, né? E mesmo essas revistas aqui, tem sempre mais de uma história. Se eu ficar tentando falar de todas as histórias da revista, os vídeos vão ficar longos demais. Então o que eu vou fazer? Vou mostrar a edição e fazer algum comentário naquela história ou naquelas histórias que eu achar relevante, né? Falar sobre a qualidade gráfica do material eu acho que é bobagem, eu já falei, já teci muitos elogios, eu gosto. Nessa daqui, no número 5, a aventura principal é essa, né? O Papiro da Eternidade, que é um roteiro do Peter Seidenberg e desenhos do Máximo Feg, ou Ferri, sei lá. É a história principal da edição e é realmente a melhor história da edição. Né, é uma aventura em que o Donald e seus sobrinhos acabam envolvidos ali com uma criatura mítica, uma deusa egípcia, né? Tem viagem no tempo, tem magia e tudo isso permeado daquele humor que a gente conhece na Disney. É uma aventura que lembra muito DuckTales e realmente é uma aventura legal. Eu curti ler, é a melhor história da edição. Depois tem outras histórias, tipo Vovó Donalda, O Mistério da Ilha Escarpada. Eu já não curti tanto assim. A Vovó Donalda meio Mr. Maple, né? Tipo, fazendo investigações e tal. Meio Agatha Christie, não curti muito. Uma história de humor do Donald, falando aí de emergência, envolvido com o Peninha. Em resumo, digamos que o restante das histórias da edição são bastante passáveis, né? Nem sempre a história principal de uma edição é mesmo a melhor história, mas nesse caso é. Na outra Aventuras Disney que eu tenho, como o próprio nome da revista diz, né? Vamos falar um pouco de obviedade. A ideia é ter pelo menos uma história com uma grande aventura, com personagens Disney. O Donald parece figurar na maioria delas, pelo menos das que eu tenho, né? E nessa outra Aventuras Disney temos o Super Pato, e é uma aventura de Natal, ó. Super Pato, um Natal de tirar o chapéu. Também é a história principal, e o Super Pato tem que lidar com a maga patológica, que acaba meio que perdendo ali um chapéu. Perdendo não, ele e ela estão meio que disputando, querendo pegar o chapéu do Papai Noel, que tem poderes mágicos.
né? E ela, é claro, tem más intenções com o Chapéu, e o Donald ali no seu alter ego de super pato, que é ajudar o Papai Noel, e mil trapalhadas, mil aventuras. É uma história... Não é ruim, é realmente, digamos que merece figurar na capa, mas sem grandes tramas, sem grandes descobertas aqui, né? Uma aventura simplória, vamos dizer assim, né? Daí temos Donald menino, né? O Donald quando criança. Dessas aventuras eu nunca tinha visto. Eu não sou muito fã dessa coisa de versão infantil de personagem, eu não curto muito. Tem uma história do Bafo de Onça também envolvido com Natal. A temática de Natal domina a revista. A história do Bafo de Onça até que é legal, né? O Bafo de Onça se dando mal. Depois temos uma história da Clarabella como repórter investigativa, que surpreendentemente é uma boa história. Hein? Eu achei legalzinha. Eu tenho um certo fascínio pela maneira como os desenhistas que fazem material da Disney desenham os veículos. Eu gosto bastante. No final das contas, eu diria que a história da Clarabella supera a história principal de capa, né? É bem mais interessante. A aventura do Super Pato é bem corriqueira. Na Aventuras Disney número 10, temos novamente o Super Pato na capa, né? O Super Pato, Pensão e Vingança Completa. É uma história boba. Não gostei. É o Super Pato às voltas com o Gastão e com o Tio Patinhas, com o Patacôncio, né? Eles, né, disputando uma casa, querem expulsar o Donald da casa, o Gastão que vai assumir a casa se o Donald não conseguir espantar, o Galção é ótimo, né? O Gastão, com aquela sua sorte destruidora, acaba sempre levando vantagem, e o Donald aqui aparece como um vadio que não trabalha muito e tal, que não para em emprego, mesmo sendo super-herói. No final das contas, apesar de toda a sorte do Gastão, o Donald, principalmente com a ajuda da sua identidade secreta de Super Pato, acaba se saindo melhor. As demais histórias nem merecem citação. Não é uma história que eu tenha gostado muito. Eu acho que talvez esse seja um dos maiores problemas problemas, né, entre aspas, com a Disney, pelo menos no que se trata de mim. É assim, eu descobri isso recentemente, tem sido assim. Ou eu gosto bastante, ou eu não gosto nada. Não tem havido um meio termo no material da Disney que eu leio. Ou eu acho a história bem bolada, interessante, tem um enredo que até consegue me tirar uns sorrisos, me distrair um pouco, ou a história é realmente boba, passável, esquecível e não me diverte. Eu diria que essa edição aqui é composta basicamente por histórias assim, não me diverti muito com ela não. E aí a última Aventuras Disney que eu vou mostrar nesse vídeo é a número 12, tem o Gastão, né, em destaque na capa, porque é um dia de Gastão, né, eu até esqueci de falar o pessoal que escrevia as histórias principais aí, porque é outra coisa que eu vou manter, tá, pessoal? Eu vou tentar dar destaque só para quem escreveu as histórias principais. Depois eu volto ali para mostrar isso. Nessa daqui o roteiro é do Roberto Gagner e os desenhos do Marco Mazzarello, né? É a história Um Dia de Gastão. Aqui basicamente é aniversário do Gastão, ele tá ganhando dezenas de presentes, ele é tremendamente sortudo, todo mundo sabe, ele tá ganhando todo o tipo de coisa, mas ele ganha uma espécie de jogo, uma espécie de simulador que faz com que ele possa encarnar na vida das pessoas. Tipo, ele substitui as pessoas e vive a vida delas sendo ele mesmo, sendo o Gastão. Elas passam a ter a sorte dele, né? Isso se simboliza aqui pelo fato de que todos têm, né, o cabelo loiro do Gastão. Aí ele entra ali, né? Ele se torna o Tio Patinhas, ele depois se torna o Gansolino, ele vai acabar fazendo o mesmo com o Donald e tal.
né, Peninha, todos eles acabam tendo, ele acaba tendo uma versão da vida deles como se eles fossem o Gastão, se eles fossem sortudos como o Gastão, né? Se eles tivessem essa sorte basicamente limitada do Gastão, e ele vai sentir na pele também essa vida deles e tal, né? Como seria, né? E embora o tema não seja absolutamente novo, é uma história boa. Eu curti. Foi interessante ver outros personagens lidando com a sorte do Gastão, tendo a sorte do Gastão e por que não as manias do Gastão e tal. Foi bem legal. As demais histórias da edição, em sua maioria, são bem passáveis, tá? Não merecem muito um destaque. Como eu falei, só para não deixar passar em branco aqui, nessa edição aqui, para mim, não tem nenhuma história para destacar muito, então vamos destacar só a do Super Pato aqui mesmo, que é roteiro e desenhos do Marco Gervásio. Não é interessante. E aqui, aonde, né, a melhor história acaba sendo a da Clarabella, vamos mostrar o Diego Fasano e os desenhos do Jorge de Vita, né? Enfim, pessoal, Aventuras Disney da Culturama tem uma grande oscilação, né? Tem muitas histórias que eu curti bastante e outras histórias que eu não curti tanto, né? O que acaba sendo natural, né? Isso não é um privilégio de publicação da Disney, né? Qualquer outro gênero que eu tenha lido tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, mas no caso dessas publicações da Culturama parece que isso é bastante acentuado. Talvez porque eu agora estou começando a aprender a entrar nesse universo, estou começando a definir quais são os meus tipos de história prediletos, quais são meus personagens prediletos e tal, e talvez isso também, em parte, seja a causa dessa minha oscilação de humor quanto ao material que eu leio. Até que eu realmente tenha tudo bastante definido, talvez vocês me vejam reclamar muito de algumas coisas em detrimento de outras. Mas faz parte do aprendizado e dessa nova aventura em redescobrir material da Disney. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim e pro Mestre do Terror.